mas dias de agradecer, porque as batalhas que nós passamos durante a noite, durante a madrugada, e nós estamos aqui vivos, glorificando e exaltando o nome do Senhor, é só agradecer a Ele, o dono do ouro e da prata, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus todo-poderoso. E nessa manhã eu quero já chamar a irmã Valéria, que ela vai estar ministrando a palavra para nós, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, amém? Deus sempre faz como Ele quer, né? Não é como a gente quer. Eu sempre digo, as coisas sempre vêm na nossa vida no momento exato, nem um segundo a mais e nem um segundo a menos, aquele exato momento. Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra, né? Não adianta. Então, se toda vez que a gente for pedir alguma coisa, Senhor, que seja conforme a tua vontade, amém? Hoje eu quero falar sobre a esperança. Eu tenho quase 3 semanas estudando essa palavra, a esperança. O que é esperança? Hoje em dia, no mundo que a gente está, a metade das pessoas perderam a esperança. Perderam. Quando eu cheguei na Venezuela em 98. O país era muito bom, né, Maria? Era muito bom mesmo. Não tá, sim, era muito bom. E de repente aconteceu tudo tão rápido, meus irmãos, tão rápido, que não deu nem da gente respirar. Quando você for respirar, já tinha passado o caos. E todas as vezes que eu ainda hoje oro, eu só falo, Senhor, renova a esperança dos nossos irmãos, porque muitos han perdido a esperança. Porque quando a gente perde a esperança, meus irmãos, é muito triste, amém? Vamos começar a ler aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, versículo 1, de 13 a 15. 1 Samuel 1, do 13 a 15. Porque, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor. Não, Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Todos os irmãos conhecem a história de Ana. Ana não tinha esperança. A esperança de Ana já tinha acabado. Por isso que quando ela chegou no templo e começou a orar a Deus, ali ela falou: Senhor, é hoje, é tudo ou nada, Senhor. Hoje eu vou derramar minha alma, hoje eu vou derramar o meu ser, hoje eu vou abrir o meu coração diante de Ti. Porque muitas vezes quando a gente perde a esperança, todo mundo aqui já perdeu a esperança por alguma coisa, né? Tenho certeza disso, muitos. E a única forma é você fazer como Ana. Quando você não tem mais esperança, você tem que chegar diante do Senhor e abrir a sua alma. Aí é onde vai renovar a nossa esperança, amém? Mas o mais bonito dessa história, meus irmãos, é quando Ana derrama a sua alma diante do Senhor, Deus escuta a oração da Ana. Deus, uau, de verdade essa mulher derramou a sua alma diante de mim. O mais impressionante também é que quando Deus renova a nossa esperança, a nossa vida não é mais igual. Não é. Porque quando Deus renovou a esperança da Ana, que ela não tinha, ela teve Samuel. Mas depois também a Bíblia diz, ela teve filhos e filhas. Quer dizer que quando você não tem esperança e Deus renova a sua esperança, Ele multiplica. Tudo aquilo que você não tinha e desejava ter, Deus vai multiplicar. Amém? Podemos ver também Noé.
Eu sempre traz até hoje. Semana passada mesmo eu estava falando com os meus chefes. Eu sempre prego para eles. E eu falava assim, vê, se você começar a analisar a história de Noé, é o mesmo que está acontecendo hoje. Deus deu 100 anos, meus irmãos, de oportunidade, de esperança, aquelas pessoas que se arrependessem. E eles não quiseram essa esperança que Deus deu para eles. Vocês já imaginaram Noé construindo a arca dia tras dia? Não é que Noé só construía a arca, Noé também pregava. Noé levava a palavra, Noé tinha aquela esperança que Deus colocou no coração dele. E ele queria compartilhar essa esperança com aquelas pessoas. Vê, o mundo vai acabar. Mira, vai chover. Olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer o outro. E aquelas pessoas simplesmente não queriam essa esperança. E o que aconteceu? As pessoas só acreditaram quando Noé entrou na arca. E estamos vendo o mesmo de hoje em dia, irmã Cláudia. A gente prega o evangelho, a gente fala que Jesus está vendo, a gente mostra para eles o que está acontecendo e o que vai acontecer, mas eles não querem essa esperança. Eles não querem, né, irmã Nicinha? Eles não querem essa esperança. Não queria esperança, minha irmã. Igual Sodoma e Gomorra. É impressionante que Deus mandou alguém para lá. Impressionante que... Porque eu fico triste, eu fico muito triste, eu sinto meu coração tão triste. É tão impressionante que meu esposo muitas vezes fala, você não tem que pegar as coisas muito a peito. Mas eu fico imaginando, às vezes quando eu estou na rua, eu venho do meu trabalho, eu vejo um monte de jovem, irmão, tomando, fumando, bêbado. E isso dói na minha alma, porque eu falo, Senhor, se o Senhor vir, eles vão ficar. Eu fico com dor no meu coração, porque eu não quero, irmão Gabriel, que eles fiquem. Eu não quero. Como não vai doer em mim? Vai doer em mim, irmã Cláudia, dói. Porque você quer passar essa esperança para eles, mas eles não querem. Não quer a esperança que Deus dá. E a gente quer compartilhar a esperança, mas eles não querem. Amém? Ruth, versículo 1:16. Ruth 1:16. Ruth 1:16 disse-lhe, porém, Ru, não me insista para que te abandones e deixe-te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde queres que pousaste, ali pousarei eu. E tu, povo, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Todo mundo, essa história é muito bonita, né? Porque ela sofreu muito, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, e agora provavelmente ia perder as suas 2 noras. Elas iam perder, mas uma falou, não, essa mulher tem algo especial, essa mulher tem algo, eu não vou deixar ela. E ela se decidiu agarrar aquela coisa especial dela, a esperança. Porque se os irmãos começam... Eu estava meditando nessa palavra. Nós estamos da Boaz, né, que foi... Ele é da descendência de Davi, irmão. Não é? Se os irmãos começam a ler, ele era descendência de Davi. Quer dizer, mesmo na esperança que essa mulher pegou, ela agarrou aí com todas as forças dela. Assim nós também temos que agarrar a esperança, meu irmão. Eu sempre falo assim, quando eu vinha para cá, meu esposo falou assim, não vai estranhar lá muito não, porque as irmãs gostam muito de abraçar. Gostam muito de abraçar. E a gente não tem isso. A gente não tem isso. E falou assim, as irmãs gostam muito de abraçar. Não vai se espantar não. Mas agora eu acho legal. Eu falo assim, nossa, eu gosto de todas as irmãs estão no meu coração. Mas a irmã Cláudia, ela é especial. Ela é que anima o culto. Ela é que chega abraçando, apertando. Então, são pessoas que inspiram a gente.
E a gente tem que, às vezes eu falo assim, às vezes eu chego no culto cansada, desanimada, e vejo a irmã Cláudia aí, eu quero chegar perto dela e ficar aí perto dela, para ver se eu me contagio, nem que seja um pouquinho. Mas eu falo, não, a irmã vai pensar mal de mim. Mas é assim. Então a gente tem que não ficar perto de pessoas que não têm esperança. Igual as pessoas que não têm fé. Imagina como a irmã Cláudia, uma pessoa animada, contente. Imagina se ela começa a ficar perto de pessoas que sempre pensam negativo. Ela vai começar também a pensar negativo, não é? Então, se ficam perto sempre de pessoas que você pode contagiar, não só de esperança, de fé, de todas as coisas boas, amém? Porque lá eu criei os meus filhos, não é preconceito. Meu esposo dizia que eu era preconceituosa. Eu falo, meu amor, não é preconceito. E eu quero que os meus filhos andem com gente rica, com gente que pensa positivo, com filho de delegado, com filho de prefeito. Não, você está com preconceito com as crianças do bairro. Não, meu amor, eu não estou impedindo que eles andem com seus amiguinhos, mas eu quero que eles andem com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas pensam grande, essas pessoas pensam positivo. Eu quero que os meus filhos cresçam pensando positivo. Se meus filhos começam a andar com esses meninos da rua, que ficam reclamando de tudo, que vão acabar os meus filhos? Igual. Assim somos nós outros, meu irmão Gabriel. Senta ao lado, anda com pessoas que pensam positivo, que pensam grande. E daqui um dia você também vai pensar grande, vai começar a contagiar todo mundo. Mira o testemunho do meu irmão. Precisava de um telefone bom. E ele contagiou um monte de gente aqui. Vê que bonito, vê que benção. A esperança dele contagiou muita gente. E agora todo mundo se lembra do irmão Gabriel. Ele teve esperança, ele pensou positivo. Quer dizer, são coisas que vai contagiando. Será que sim? Os irmãos também se lembram do Davi e Golias. Aquele era o povo de Deus, mas eles não tinham esperança. Estava todo mundo aí amedrentado, estava todo mundo aí com medo. E o inimigo lá, achando graça do povo de Deus. O inimigo lá, rindo do povo de Deus. Mas até que chegou um homem pequenininho, com esperança, com fé. E o que aconteceu? Derrubou tudo. Está vendo como é importante você andar com pessoas positivas? Quando a pessoa positiva chega naquele ambiente, meu irmão, tudo muda, assim passou. O povo de Deus não tinha esperança, hasta que chegou Davi, hasta que chegou aquele homem que de verdade tinha esperança no coração, tinha esperança mesmo. Amém? Vamos buscar Mateus 9, versículo 20 e 21. 9, 20 e 21. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Aqui está uma pessoa que não tinha esperança e quis o contagiar-se da esperança daquele. Ela sabia que ele tinha muita esperança. Falou: eu não tenho mais esperança. Todo mundo falou que eu vou morrer. Todo mundo falou que já era para mim. Mas se eu pelo menos tocar nele, ele está cheio de esperança. É que eu termino de dizer: contagia, fica perto de pessoas como a irmã Cláudia, que grita, que tem esperança, que anima a gente. Assim a gente não só contagia, mas contagia também os outros. Amém? E aqui essa mulher, ela não tinha esperança, mas ela se acercou àquele que tinha esperança. Também podemos ver a história do soldado. Ele tinha um servo dele doente, e ele não tinha mais esperança. Com certeza ele buscou por toda parte, mas ele escutou falar daquele que tinha muita esperança. Não, eu vou lá buscar ela. Aí eu vou lá buscar essa esperança. O que aconteceu? Ele foi atrás da esperança e conseguiu a esperança. O servo dele ficou saudável. Quando ele chegou lá, a esperança foi primeiro que ele. Chegou lá correndo, né? Me lembro também de um pastor. Ele dizia assim:
Irmão, quando Deus toca você, é como você ser atropelado em uma avenida, em um ônibus a 100 por hora. É pessoas, irmão, a senhora está doida? É como um ônibus me vai atropelar. E isso é comparado. Sabe por que o pastor comparava? Porque quando um carro te atropela, a sua vida nunca mais será igual. Você vai ficar todo quebrado. Tua vida não vai ser mais igual. Assim é quando Deus te toca. A sua vida nunca mais será a mesma. Muda toda a sua perspectiva de vida. Eu gosto também muito de uma história. Um fotógrafo, ele foi na África. Ele foi nessas aldeias bem pobres mesmo. Ele foi para tirar foto, né? Para fazer documentário. Aí ele viu todas as crianças brincando. Ele falou, eu vou fazer uma brincadeira com essas crianças. Aí ele pegou uma cesta, encheu de doce. Encheu essa cesta de doce e colocou debaixo de uma árvore. Aí ele pegou todas as crianças e falou, venham cá, crianças. Aí ele reuniu aquele grupo de crianças e afastou bastante da cesta. E ele falou assim para as crianças, quem chegar primeiro, a cesta de doce é dele, que chegar primeiro. As crianças começaram a olhar uma para a outra assim, e todas pegaram da mãozinha. E foram todas juntas. Ele não entendia porque as crianças tinham feito aquilo. E uma das crianças falou assim, Umutu. Aí ele falou, mas o que significa isso? Aí ele começou a pesquisar na aldeia, o que significava essa palavra? A palavra significa, eu sou, porque todos somos. Eu não vou comer sozinho, porque todos podemos comer junto. Então se eu não vou sozinho buscar, vamos todos juntos buscar. Quer dizer, e agora porque eu tenho, não vai dizer que eu não vou dividir. Vamos todo mundo junto buscar, porque todos vamos compartilhar. Eita, que bonito. Essa é a palavra que eu deixo para as irmãs hoje. Vamos contagiar da esperança, minha irmã, porque nós sem esperança não somos nada. O nosso sonho, lá na Venezuela tinha uma irmã, ela tinha muitos anos junto. Ela não era casada, mas ela tinha muitos anos junto. Já tinha quase bisneto. E o sonho dela era casar na igreja, bonito. Eu falei, irmã, não importa, a senhora pode estar velhinha, sem nenhum dente na boca. Mas se o sonho da senhora foi casar, entrando de noiva, a senhora vai fazer, porque a senhora não pode deixar o seu sonho, a sua esperança morrer. Qualquer sonho, irmãs, qualquer uma das que está aqui, aquele sonho que você tinha quando era criança, Deus vai renovar hoje. A senhora vai cumprir o seu sonho, a senhora vai cumprir a sua esperança. Abra o baú aí e tira essa esperança que a senhora guardou lá. Ela vai realizar, porque nós cremos e confiamos nos Deus poderoso, amém? Eu compartilhei com as irmãs, eu tenho 45 anos, e Deus realizou o meu sonho de criança, que era ter uma bicicleta. Assim como eu sonhei que esse sonho estava lá no baú, esse dia Deus falou, tira ele agora. E Deus fez. Entende? Então, se toda essa esperança, esse sonho que você tem aí, vamos tirar hoje, que Deus vai realizar, amém? Eu quero fazer uma oração por cada um das irmãs, que as irmãs ainda vão contar, amém? Essa esperança, cada um fecha os seus olhos e começa a lembrar daquela esperança, daquele sonho. Vamos orar que Deus vai realizar, amém?